que foi a Regiane que colocou mais um adendo aqui. Como surgiu e quando a Fraternidade Branca? Olha. Vamos lá, né? A Fraternidade Branca, ela tem um histórico terreno e tem uma história espiritual. Se a gente falar da história terrena, as referências que temos dentro do ocultismo remonta à Atlântida. Remonta à Atlântida e existem registros disso como formação humana desde o período egípcio, dos registros que restaram para a gente. Então, dali para cá, desde o Egito Antigo para cá, existem registros da formação da Grande Fraternidade Branca aqui na Terra. Mas isso é anterior, desde o tempo da civilização Atlante, que, lógico, não deixou alguns registros através de outras civilizações, como a egípcia, né? Mas não de maneira direta ainda, que se tenha reconhecido, pelo menos de maneira científica. Agora, a Grande Fraternidade Branca, ela corresponde no plano astral à esfera crística. São todos os seres que, como nós, reencarnaram aqui em outros sistemas evolutivos de outros planetas e alcançaram um grau de ascensão, como a gente diz, e despertaram plenamente o Cristo interno. E do modo Jung de falar, seria a plena individuação. Então o cara alcançou a individuação, alcançou a ascensão, a serenidade, como eu falei, plena. Esses caras e essas caras são as pessoas que no plano astral hoje compõem a essência da Grande Fraternidade Branca. Então o que eu sempre tomo cuidado, Farrell, aproveitando a pergunta, né, é de observar, que é uma coisa que eu questiono muito com os meus alunos, que as pessoas não tratem a Grande Fraternidade Branca e os mestres ascensionados como se fosse um modelo religioso só. Porque eu acho que aí vem como tudo pode ser também distorcido. Se você tratar como um modelo religioso, você vai evocar os mestres, por exemplo, como se fossem santos. E aí você começa a não assumir responsabilidade de novo. De novo, olha. Você percebe isso, que, olha, né? Um círculo vicioso isso. É um risco que qualquer visão, por mais bonita e grandiosa que seja para a evolução, se ela for vista do modo errado, ela pode gerar em você uma repetição kármica, um aprisionamento kármico, ao invés de te libertar. E se usar em excesso, por exemplo, uma chama violeta ou um outro raio, também você vai ficar usando só aquela capacidade, né? Para o momento que você precisa, tudo bem, mas depois você precisa entrar em sintonia com outras frequências, né? Eu vou colocar isso que você colocou, acrescentando um outro jeito, que é assim, você vai acabar usando os raios, que são energias divinas, como se fossem remédios. E aí que cai nisso que eu falei, você acabou se colocando como uma vítima, uma pessoa doente, que precisa de cura disso. Tudo bem, você vai receber, até certo ponto. Você vai ter estímulo. Você vai ficar escravo, vamos dizer assim, daquela energia, né? Vai servir como uma muleta sempre para você, né, ali. Exato, e principalmente, Leandro, você não percebe nesse processo, desse jeito que eu expliquei, você pode não perceber que os 7 raios estão em você. Que você tem que despertar e não só receber. Olha. Entendeu? Você é o cara que tem em si, você é Deus também. Então você tem o princípio de Deus, você tem as 7 frações de Deus em você. Então, receber essas energias, isso eu sinto falta às vezes de algumas pessoas que trabalham muito especificamente com a Fraternidade Branca, no sentido popular, né? Não no sentido talvez mais oculto. Mas no sentido popular, quem trabalha com isso às vezes dá a impressão que as pessoas obterão curas e ótimo que tenham essa consciência, mas não é dado a consciência de que ela tem que se conhecer. É muito interessante você entender quais são seus raios primordiais. Existe um raio raiz, que é o raio essencial, dos 7 que você tem, eu tenho, nós temos um raiz que é o principal, que é diferente, de acordo com as nossas encarnações. Aquele que foi mais desenvolvido. Existe um raiz, um de missão e um de ciclos, chamado cíclico. Isso é interessante, porque você começa a ter um olhar de autoconhecimento pelos 7 raios. Nossa, que sensacional. Então, 7 raios, mas tem gente que fala que tem outros ainda, né? Se você olha para o arco-íris, se diz popularmente que o arco-íris tem 7 cores. E na ciência, é claro que o arco-íris tem milhões de cores. Ele tem milhões de cores. Não é exagero falar, milhões mesmo. São nuances de cores.
E os raios é a mesma coisa. Você tem 7 arquétipos, 7 princípios que dão origem a todas as mitologias que eu estava te falando antes. Muito legal. Só que esses 7 arquétipos, ou 7 forças, se mesclam de modos diferentes, gerando possibilidades matemáticas absurdas. Então, não é que existam, eu discordo da visão, Farrell, de que desde a década tal agora existem tantos raios, como alguns dizem. Eu não vejo isso. Eu vejo que o que existe agora sempre existiu. É universal, desde do Big Bang. O que existe hoje sempre existiu. Tudo é Deus. De novo eu vou para o hinduísmo que diz não há nada fora de... Não é que não, eles dizem assim, não é que exista um só Deus, é que não há nada fora de Deus. Então não é que tem um Deus superior. Não tem um Deus superior. Sim. Não há nada que não seja Deus. É o todo, né? É o todo, é exato. Filhos do todo. Estou no lugar certo para falar disso. Uma vez eu estava conversando com uma amiga, ela falou, agora o pessoal tá falando que tem mais raio, mas pô, só tem 7 dias da semana, vai me complicar a vida aqui. Pois é. Porque ele precisa dar espaço para a pessoa crescer por ela, entende? É muito legal isso, sabe? Eu falei com a minha esposa isso ontem, a gente teve uma conversa legal, e eu falei, às vezes uma entidade, um guia, né, naturalmente vem, passa um ensinamento, e um dia eu falei para ela, eu tive uma projeção astral, tive uma experiência legal, mas eu acordei com uma baita dor de cabeça. Falei, poxa, e eu tive uma experiência tão legal e acordei com dor de cabeça. Daí depois veio o recado, é porque a dor de cabeça é sua. Então, você vai continuar com ela, gente. Olha perfeito, é isso aí. Não é milagre também. Cara, pode ser tensão, pode ser qualquer coisa, pode ser até um desequilíbrio do teu chakra, mas por uma preocupação. Você pode estar preocupado e começar a ter perda energética. Então é perfeito isso, é autorresponsabilidade. Tudo emocional. Tem uma responsabilidade, exatamente. Cara, que sensacional isso. Muito Gabriel bom. Sartorelli, acompanhando a aula aqui. Que o amigo. grande arquiteto ilumine todos. Que assim seja, irmão. Estamos juntos aí, grande irmão. Quiser mandar uma pergunta, manda aí. Tem uma pergunta legal aqui da Regiane Camargo. Ela perguntou o seguinte... sobre canalização, se você acredita em canalização e trabalhos com extraterrestres e se você já teve contato com algum ser extraterrestre e UFOs. Pois é, eu com certeza... Bom, primeiro o que é canalização? Canalização é uma mediunidade, é um formato de mediunidade mais sutil, digamos. Então você, sendo mais técnico, a canalização difere um pouco da mediunidade comum, porque na mediunidade você empresta o corpo num todo para uma manifestação de um espírito, de uma entidade. Espero eu que de luz sempre, né? Mas assim, isso é mediunidade real. Você é intermediário. A palavra médium vem de intermédio, intermediário. Na canalização, eu já estimulo muito meus alunos a que mesmo na mediunidade sejam muito lúcidos. A canalização ela é um processo que preferencialmente é mais lúcido ainda, e é mais um acoplamento do corpo mental do médium com o corpo mental da entidade. Então a canalização não envolve todos os chakras, não envolve todo o corpo. Esse acoplamento permite uma comunicação de ideias mais sutis, elaboradas, né, com elevação maior. Então potencialmente a gente usa o termo canalização para essa conexão, que sim, envolve inclusive os extraterrestres. Eu sempre trabalhei com as entidades extraterrestres. Eu não sou um pesquisador de ufologia, tive na infância experiência de avistamento, assim, né? Como a pessoa perguntou, o nome... Regiane. Regiane perguntou. Eu tive de infância avistamento mesmo de luzes, de naves, mas nunca pesquisei o fenômeno em loco, assim, né? Eu sou estudioso do assunto porque ele está correlacionado sempre com o meu trabalho. Agora, as entidades, isso por toda a minha vida... A minha atuação espiritual, eu tive mentores extraterrestres também. Isso vem desde o tempo, quando eu comecei o meu trabalho lá, mais de 30 anos atrás, eu tive uma passagem por uns 3 anos na equipe de professores do Dr. Valdo Vieira. E dali ficou muito claro naquele momento para mim a conexão com os extraterrestres, entre outras linhas. Foi uma das primeiras que eu percebi muito claramente. Então, realmente, sempre houve o acompanhamento. A única coisa, como eu estava falando com vocês agora há pouco, é que eu trabalho com muitas linhas, então eu não especializo numa só.
Conforme o meu objetivo, na minha missão, na minha atuação, vem uma linha diferente. Os extraterrestres eu vejo que estão muito presentes quando eu estou trabalhando alguma coisa de desenvolvimento bioenergético em nível mais avançado, ou questões que envolvam tecnologia. Eles são muito conectores, vêm para auxiliar na expansão, por exemplo, do trabalho em termos tecnológicos. Então tem algumas coisas que a gente nota que a presença deles é muito grande, né? Que legal. E certamente atiça a curiosidade de todo mundo, porque é um mundo muito diferente, obviamente, do nosso. Mas no final das contas, são os extraterrestres, digamos, de maior luz, porque como a humanidade, nem todos são seres que compartilham de lucidez e amor. Eu acho que o problema de quem trabalha com os extraterrestres é sempre discernir. O que eu vejo que minha dica, né, minha visão, cuidado que tem que se tomar é que às vezes você tem linhagens extraterrestres que têm um grau de conhecimento espantoso, mas não tem o sentimento. E a ausência do sentimento gera o risco da maior ilusão que se possa ter, porque você fascina pelo conhecimento, mas perde a conexão com o outro, você perde a empatia. Então é muito importante trabalhar mesmo com os extraterrestres, sempre com linhagens que sejam ligadas ao amor mesmo. Amorosas, né? Isso é muito legal. É porque às vezes eles não têm muita ética, né? Eles têm o conhecimento, tecnologia, mas não tem. A polaridade deles não é como a nossa, né? Uma vez eu tive a oportunidade de participar de um estudo e veio uma entidade lá, fez a canalização e ele disse que a maior curiosidade e o alvo de experimentos e estudos é a nossa capacidade de ter essa dupla polaridade aqui que muitos não têm. Exato. Olha isso. A gente tem a capacidade de ter a dupla polaridade de energias e muitos seres só têm uma, né? Exato. Potencialmente sempre tem as duas, porque Deus é composto pelas polaridades masculina e feminina, positivo e negativo. Não existe universo sem isso. Então, com certeza, mesmo esses caras têm, mas num nível que não foi desenvolvido. Não foi desenvolvido. Então, quando a gente diz, né, Farrell, que alguns não são éticos, eu traduziria essa falta de ética de alguns como para o ser humano também. Quando se fala que uma pessoa, por exemplo, tem um problema de ser um psicopata, o que essa pessoa tem? Ela tem um bloqueio emocional profundo, ela bloqueia ao grau de ter quase ou zero empatia. Ou seja, qual é o maior medo que alguém tem de um outro ser humano? Do outro ser humano não ter empatia. Então você imagina isso em relação aos extraterrestres. É a mesma coisa. Se o cara não tem empatia, você ali pode ser qualquer coisa para ele. É um bonequinho, né? Exato. Um experimento ali. Muito bom, Marcelo. Eu acho que essa questão da bioenergética, que você falou, né? Terapia com bioenergia, tem total relação com esses seres, né? Porque a tecnologia chegou aqui da energia nos gurus antigos, lá na Índia, no Egito, né? E muito se fala dos contatos que eles tiveram com outros seres, né? E que essas técnicas são passadas por seres de outros planetas. É só você ver que todo avanço tecnológico envolve o domínio de ondas, de frequências energéticas, algumas que já são conhecidas, outras que vai se descobrindo com aprofundamento científico no universo quântico. Então, certamente, se esses caras conhecem todas as frequências, eles já conhecem as frequências extrafísicas, aquelas que são pertencentes a outras dimensões. Então, eles são especialistas em energia, né? Sem sombra de dúvida. Então, por isso que são os melhores caras, fora que alguns deles trabalham com alguns aparelhos em desenvolvimento dos chakras, né? Tem umas coisas específicas que, quando eu atuo com essas entidades em aula, eles sempre trabalham muito o desenvolvimento paranormal, né? Paranormalidade, que é a parte anímica, né? A parte própria, né? Da percepção de outras dimensões, que não envolve a incorporação, quero dizer, né? Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal, e se você gostou desse corte, o episódio completo está aqui na descrição. E também se inscreve lá no nosso canal oficial, Filhos do Todo, para você acompanhar as outras entrevistas. Farrell Molina falando, um grande abraço.